Então, assim, o meu diagnóstico eu considero que foi um pouco mais leve quando comparado com o da Ângela, né? Foi mais tranquilo, porque eu já tinha 16 anos, já estava no ensino médio, já tinha capacidade um pouco de entender melhor o que estava acontecendo, né? A partir do momento que foi me explicado. E, assim, é, foi muito esquisito, né? Porque antes de eu ir na consulta médica com a endócrina, eu estava desesperado. Inicialmente, né, eu estava com muito medo, eu estava com sintomas muito fortes, né? Aqueles quatro P's, né, que a gente conhece. Então, polifagia, polidipsia, poliúria. Parece complicado, mas a gente explica, né? Então, são 4 sintomas que estão ligados com a glicemia muito alta, né? E isso é normal nesses casos. A glicemia está muito alta e a gente não está mais fazendo insulina. Então, o que eu senti naquele momento? Eu estava na escola, né, que era em tempo integral do ensino médio, e comecei a ter muita sede, muita vontade de urinar, né? Comecei a acordar de madrugada também, meu sono ficou horrível. Meu sono ficou muito ruim, do dia para a noite. Não conseguia mais dormir direito, né? Acordava suando, ensopado. Foi tenso, né? E eu comecei a perder muito peso muito rápido, né? Então eu perdi coisa de 12 quilos aí em menos de um mês e foi tenso. E o seu, Ângelo, como é que foi? Quando eu tinha 7 anos. Eu abri um quadro clássico de cetoacidose. Só que, quando eu fazia os exames de glicada, de glicemia de jejum, por enquanto dava tudo normal. Então, eu lembro que, do nada, começou aquele cansaço e vontade de ir no banheiro toda hora. Eu lembro até da minha professora na época, alertar minha mãe, falou assim: ai, a Ângela vai muito no banheiro. E teve uma época que ela até estava desconfiando, falou: o que essa criança vai tanto no banheiro? E ela foi atrás para ver realmente, falou: ah, ela tá urinando muito, 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 tem que investigar. E aí teve um grande dia assim que eu estava muito cansada. E os sintomas assim da cetoacidose são bem específicos, ainda mais para uma criança de 7 anos explicar para os pais. Então eu lembro que eu falava: ah, eu só tô muito cansada, né? Eu não consigo levantar, eu não consigo. E uma falta de ar muito grande. Quando a pessoa tá abrindo esse quadro de cetoacidose, ela começa a usar a gordura do corpo para fazer energia. Isso leva a um famoso hálito cetônico, hálito cetótico. E a minha mãe relatava muito isso. Falava: minha filha tá com um hálito diferente de fruta, de uma fruta estranha, uma fruta meio que apodrecida. E é o hálito cetótico, né? E eu lembro que aí teve uma hora que minha mãe falou assim: não, tenho que levar para o hospital. Foi minha mãe e minha vizinha me levar para o hospital. E eu lembro que demoraram até para chegar o diagnóstico. É, eu lembro então desse clássico da respiração muito profunda, dessa falta de ar, a fraqueza, vontade no banheiro toda hora, até que eles resolveram fazer o destro, né, fazer a glicemia capilar, e aí viram 444. Esse corte é apenas um pedacinho da live que a gente grava no Insulina em Dose Dupla, toda quarta-feira às 8 da noite na rede vizinha. Segue a gente lá para você não perder a próxima. Realmente, esse diagnóstico ele pode ser um susto, né? Vira o mundo de cabeça para baixo, de repente a gente fica desesperado. E aí, o que você fez? Bom, como eu era muito pequena, eu não lembro assim de muita mudança, assim. Então eu lembro só que meus pais deixaram tudo o mais leve possível. Era basicamente eles me orientando: ó, a gente tem um órgão no nosso corpo chamado pâncreas e ele não tá funcionando. E agora em diante você tem que tomar uma injeção por dia. Como eu era muito criança, eu tomava uma quantidade muito pequena de basal e eu ainda estava na fase de lua de mel, se eu não me engano. Então eu não precisava tomar rápida, ultra rápida antes de comer. Então era basicamente tomar a injeção de manhã, fazer os destros e também na época não tinha muito, foi 2005, não tinha muito essa informação da contagem de carboidratos. Então
minha mãe falava: "Olha, tudo que você tiver vontade, existe zero açúcar", né, que isso é uma coisa que a gente vai discutir mais à frente. E então eu não senti nada de diferente, né, então, assim, pra mim isso é muito diferente até porque, por exemplo, nos estágios da faculdade eu lembro que tinha paciente diabético, paciente criança diabetes quer dizer, com diabetes, que não aceitava o diagnóstico, ou estava difícil de aceitar e eu realmente não passei por isso, eu não tive essa fase, assim, essa fase mais rebelde e tudo mais. Eu acho que ter o diagnóstico criança e crescer e fazer o diabetes e o diabetes ir crescendo, assim, né, e fazendo parte de mim ao longo da minha vida, me ajudou muito, né, Uhum. não foi nada chocante. Você tinha 7 anos, né? Eu tinha 7. Não, Então, o seu foi mais tardio, o seu foi na adolescência, né, teve é. e talvez o período aí da revolta. Pior que não. Não, Então, isso é esperado, né? A pessoa que, uma pessoa mais adolescente, quando tem o diagnóstico, é comum que haja essa fase de negação, né? A pessoa já estava acostumada a poder comer conforme a vontade, sem preocupação, né? Já estava, né, bem adaptado a não ter que precisar de insulina. Então, assim, foi um baque? Foi, né? Eu ter que aplicar insulina. Mas, por outro lado, em relação a como eu me senti, né, com o diagnóstico, eu me senti meio que aliviado, né, porque a verdade é essa, eu fiquei muito aliviado quando eu recebi o diagnóstico, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, né, então, assim, uma pessoa sente tristeza, outra pessoa sente raiva, outra pessoa sente alívio, tem aqueles estágios, né, mas eu acho que eu passei rápido por esse estágio de negação e tal, porque eu estava, na situação que eu estava, eu já estava, né, na minha cabeça achando que eu ia ter câncer, né, que eu estava perdendo peso muito rápido, então eu estava assim, tendo uma hipótese que eu estava desenvolvendo câncer e que eu ia morrer, né? Então, assim, quando a médica falou, você tem diabetes mellitus tipo 1, você precisa de insulina. Para mim, isso foi algo que me deu até esperança, sabe? Até porque a médica, né, no caso a minha endócrina, que deu o diagnóstico, ela foi muito eficaz nesse sentido de falar comigo, né? Conscientizar. Olha, você tem DM1, né? Mas você vai precisar de insulina, mas isso não vai te pedir de fazer nada na sua vida, né? Então ela fez uma educação de diabetes muito efetiva e muito rápida. Ela falou: você vai poder comer, você vai ter que fazer esforço, né? Você vai ter que aprender a contar de carboidratos, você vai ter que ir no nutricionista, mas você vai conseguir viver normalmente. Então, só de ouvir isso, eu já fiquei muito tranquilo, sabe? uhum. E no seu caso, você nem sabia, né, que era contagem de carboidrato nessa época, né? Não, não. Nessa época, assim, não tinha quase nada de informação sobre contagem de carboidratos, era bem difícil. Olha, aqui a gente tem a Giselma Canuto que está compartilhando com a gente, que a filha dela de 14 anos, ela começou com muita sede e perda de peso. E ela falou, né, que estão sofrendo até hoje, que aqui mora, que aonde ela mora não tem muito apoio. As pessoas não sabem muito bem o que é diabetes tipo 1. Isso acontece em alguns lugares, né? Ainda falta informação. É por isso que ter esse apoio nas redes sociais é muito importante. A gente consegue divulgar bastante informação, desmistificar mitos, algumas mentiras sobre diabetes e disseminar informações importantes para todo mundo que precisa, né? Sim, realmente, nossa, sinto muito pela situação, né? Deve estar sendo bem difícil, né? Muitas vezes a pessoa, se ela não tiver um suporte adequado, pode ser difícil recuperar o peso, né? A pessoa perde muito peso, isso vai afetar a autoestima da pessoa, né? Então a pessoa, ela precisa de um suporte, né? E muitas vezes em lugares mais afastados, mais remotos, né? Dependendo do interior, é mais difícil. Pode ser mais difícil você encontrar profissionais que saibam lidar bem com isso, né? E aí, nesses casos, a internet acaba sendo, né, uma fonte de informação muito positiva, como a Angela falou, né? Uhum. Isso, e a gente agora quer saber de vocês, né? Quando foi que vocês tiveram esse diagnóstico? Como foi receber esse diagnóstico? Como foi para vocês? Conta aí um pouquinho pra gente.